Olá! No Zoom Fashion de hoje nós vamos conversar com Lunanda Mota. Lunanda vai falar sobre tecnologia, moda e inteligência artificial. Lunanda esteve no Festival Futuros Possíveis, realizado desde 2018 pela Firjan. O festival reúne pensadores, especialistas, líderes empresariais e público para analisar as mudanças que impactarão a sociedade. Quando a gente fala de robô em si, ali só na democratização da robótica, em outro momento a gente vai estar falando do robô junto com sensor. Uma televisão que a gente muito escuta falar, hoje a pesquisa é mais forte, né? Televisões que a gente vai sentir o cheiro quando alguém estiver fazendo um prato na televisão. Na série Desejos, nós vamos falar também sobre acessórios e looks. Os acessórios queridos de Tyrone e os looks preferidos da CCM. Mathieu Blazy continua rejuvenescendo a Chanel a mil. Ele acaba de fazer um desfile, o famoso Chanel Métier d'Art, um desfile que apresenta peças super artesanais, numa estação de trem em Nova York. Eu sou Heloísa Marra, especialista em cultura de moda, e vamos começar agora mais um Zoom Fashion. Olá pessoal, eu estou aqui com a Lunanda Mota, que é instrutora do Senai Moda, e a Lunanda vai contar pra gente como é que foi a experiência no Futuros Possíveis. Principalmente que agora a gente pensa assim, eu quero ver uma tendência para daqui a 2 anos, mas a gente precisa também fazer o estudo de tendências emergentes, que são daqui a 5 anos, aquelas vão ser mais confirmadas de 5 a 10 anos e aquelas mais prolongadas daqui a 10 anos. Então, assim, todas as tendências são estudadas e alguns serão confirmadas e outras que já foram passadas por esses estudos de macro tendências em 5 anos atrás, agora elas estão confirmando. Então, não necessariamente uma tendência que a gente vai ver, ela vai se confirmar agora e a gente vai utilizar ela agora. Até para moda é muito interessante isso, né? Porque as pessoas, quem não é diretamente de moda, acha que a moda nasce na passarela. Não. Ela nasce na rua e daí a gente confirma, o cinto vai voltar, né? A gente vê uma pessoa usando, depois a gente vê outra, quando a gente vê outra a gente confirma, realmente o cinto vai voltar. E daqui a pouco a gente começa a ver na passarela o cinto novamente, né? Então assim, foram 3 dias que eu fui para Casa Firjan. Um dia foi diretamente ficar lá no Fab Lab. Hoje a gente tem lá o maior Fab Lab, um Fab Lab de 3 andares. Então, como eu participo do Fab Lab aqui da nossa escola, do Senai Espaço da Moda, eu fui para fazer esse treinamento. Eu fiz um treinamento de impressora 3D de resina. Hoje a impressora 3D que a gente mais utiliza aqui é ainda de filamento. É uma impressora mais fácil de ser utilizada. Ela é mais fácil de ser desenhada também, impressa. E ela não faz muita sujeira. E a impressora de resina é uma impressora que ela faz mais uma bagunça, mas ela fica mais nítido, né, o acessório que a gente for desenvolver. E ela imprime de uma forma diferente, que ela imprime de cabeça para baixo. E é uma impressora que a gente vai começar a utilizar mais aqui nos nossos projetos, principalmente no Novos Talentos. Quais são as possibilidades da impressora de resina? Você falou aí da estátua, né? Do acessório, né? As possibilidades são as mesmas da impressora de filamento. Ela só fica mais nítida, a impressão dela fica mais bonita, o toque dela fica mais lisinho. O que acontece com a impressora de filamento, nos dois a gente vai fatiar aquele desenho para imprimir. E daí ele vai fazer linha por linha. A resina, a linha que ela está desenhando é um líquido. Então depois, quando todas aquelas linhas são formadas, ela fica mais nítido o desenho por causa que ela foi desenvolvida de um líquido para um objeto. A outra foi um plástico já durinho para um objeto. Então essas linhas de corte no filamento, ela fica mais nítida, a gente consegue perceber isso no toque. E quais foram as macro tendências que foram abordadas nesse encontro? Aí a gente teve 2 dias, né? Eu participei de 2 dias do Festival Futuros Possíveis, que é um festival de palestras, tem oficinas,
tem oficinas colaborativas de troca de ideias, trocas de futuros possíveis de cenários, porque a gente imagina um futuro, mas a gente imagina também que a gente vive em realidades muito diferentes. Então, todo mundo colocando um pouquinho de suas ideias, a gente pode imaginar como possíveis cenários a gente vai encontrar. Então, a gente tem a tecnocracia, a robotecnia e o sensorium. Cada um fala de temáticas diferentes, mas em alguns momentos elas se cruzam. Porque quando a gente fala de robô em si, ali só na democratização da robótica, em outro momento a gente vai estar falando do robô junto com sensor. Uma televisão que a gente muito escuta falar, hoje a pesquisa é mais forte, né? Televisões que a gente vai sentir o cheiro quando alguém estiver fazendo um prato na televisão. Dizem que isso é um futuro muito próximo. Assim como outros futuros que a gente não acreditava que seriam próximos, pessoas terem máquinas de 3D em casa. A gente imaginaria que isso seria muito longe. Hoje é um futuro que existe. A pessoa ela não vai numa loja comprar um acessório, ela imprime na casa dela. Então, isso também está para se confirmar que vai ser um futuro possível, um futuro muito próximo. E esse de robótica, de ser democrática para todo mundo, acontece nas escolas, principalmente aqui no Senai acontece muito, e desde os pequenininhos. Então, assim, os pequenininhos já crescem com matérias de robótica, entendendo como fazer seu robô, como construir um Arduino. E hoje a gente tem as pessoas que não nasceram com robôs, não foram criadas com robôs, mas conseguindo fazer aquela interação com o chat. Hoje a gente vê cada vez mais realmente as pessoas utilizando o chat GPT, e não só para o trabalho, para o dia a dia. A pessoa não quer ir no psicólogo, não quer ir na terapia, ela vai no chat, ela conversa com o chat. Então a gente tem esse momento também que pessoas estão solitárias, mas ela tem um robô aliado a ela. A gente tem as fábricas que cada vez utilizam mais robôs. A gente tem uma fábrica, acho que em Tóquio, existem mais robôs trabalhando do que humanos. E depois que eles colocaram mais robôs trabalhando do que humanos, eles entenderam que a capacidade instalada da fábrica e o que eles conseguiam apresentar era maior. Hoje a gente tem um robô que ajuda a gente em casa, que limpa a casa, né? Então, os robôs cada vez mais no nosso dia a dia, robôs que trocam a sua própria bateria. Então, a mão de obra está lá na fábrica. Ela não vai precisar parar o que ela está fazendo ou fazer uma manutenção também. O robô, depois que ele utiliza a bateria, ele próprio troca a bateria e vai continuar trabalhando. Manutenção de fábrica, os robôs já estão desenvolvendo. Então eles fazem um mapa toda da fábrica, entende qual máquina tem que ser trocada ou o que da máquina tem que ser trocado. Então é um investimento em robôs para a mão de obra ficar mais desafogada e conseguir ou ser mais criativa ou ter uma capacitação diferente, que hoje a gente sabe que o mercado de trabalho está diferente, principalmente para os nossos jovens. O jovem tem a dificuldade de entrar no mercado de trabalho e hoje ele tem a dificuldade de ir para o mercado de trabalho e ter que usar um robô, ter a tecnologia. Por isso, a democratização da tecnologia nas robóticas é muito importante. Porque o estudo que ele está tendo no dia a dia é o mesmo estudo que outros profissionais tiveram em sua formação. Mas ele entra no mercado junto com o robô, né? Por isso que hoje também empresas estão preferindo contratar pessoas 40 a mais. Porque já tem a capacidade e já tem o treinamento, né? Já tem a experiência e agora ele vai ter adaptação do robô. O jovem, ele vai precisar da experiência e da adaptação do robô. O 40 a mais não foi um estudo que está sendo desenvolvido, mas é de fala mesmo, de empresas que estão entendendo que contratar 40 a mais está sendo mais interessante do que contratar esses jovens que estão se formando agora. Por isso que os jovens se formando agora, eles precisam estudar principalmente essa parte de robótica. Não deixar isso para depois. Fazer concomitante. Faz o ensino médio, faz uma faculdade e ao mesmo tempo tem robótica. Claro, aqui na nossa escola a gente faz a parte de robótica com ensino médio, com fundamental também. E a gente tem os labs que ajudam esses nossos alunos a estarem introduzidos na tecnologia, né? E por exemplo, a robótica na moda hoje, qual é a aplicação? A gente Além da fábrica, né? A gente tem da fábrica, desde assim, do desenho até a expedição, que é dobrar uma peça de roupa para entregar pra gente, né? A gente tem a expedição, que hoje colocam já os robôs
tiram a mão de obra humanizada e colocam os robôs na expedição, mas a gente tem vários programas, né? A gente tem Forte, que o nosso mercado mais utiliza, o Audaces, que daí a gente consegue desde fazer um desenho técnico, fazer uma modelagem e já ver ele como que vai ficar antes da gente fazer essa costura, esse corte. Então a gente economiza tempo, a gente economiza fabricação, a gente economiza mão de obra e dinheiro. E a gente tem chegando muito forte no mercado, que é o Clo. O Clo vai nessa linha também do Audaces, que a gente desenha um molde planificado e em 2 telas a gente já está vendo aquilo acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente está desenhando na tela, a gente está vendo esse desenho, esse avatar ser vestido. Então isso vai economizar o caimento. Não era esse caimento que eu pensei. Eu volto para a modelagem, já troco a modelagem. Como que a gente utiliza até agora? Eu faço a modelagem plana, sendo no Audaces ou à mão mesmo. Eu corto o tecido, minha pilotista costura e daí eu visto na modelo de prova. Na modelo de prova eu vi, caimento desse tecido não era. Mas agora com esses programas... Você consegue corrigir? Consigo corrigir porque o caimento do tecido foi desenvolvido no programa, então eu já consigo ver aquilo ali. Eu economizo todo o meu processo, né? O Clo é um investimento que a gente quer para os próximos anos trazer aqui para a escola, trazer para a cidade para a gente oferecer isso. E o artesanal, né? O trabalho artesanal pode ser replicado por um design digital? Você acha que é possível isso? Eu acho que é possível. Eu acho que, na verdade, são os dois, né? A gente vai precisar do robô, mas a gente pode se desafogar deixando o robô desenvolver alguma coisa pra gente, mas a gente tendo a criatividade. Por exemplo, a impressão 3D. A gente fez no último ano uma peça que foi toda desenvolvida na impressão 3D, mas o robô não monta aquela peça. Eu preciso do meu trabalho manual de encaixar quebra-cabeça por quebra-cabeça, ter a criatividade do humano de entender como que vai ser esse quebra-cabeça encaixado. Vai ser um cropped com uma alça, que foi o que as meninas desenvolveram no projeto. Vai ser uma saia, vai ser um vestido. Então, eu acho que é uma colaboração dos dois desenvolverem, cada um faz sua parte. Por exemplo, o robô pode fazer uma t-shirt? Eu acho que uma t-shirt ele conseguiria fazer, mas uma camisa social tem muitos detalhes. Claro, um bolso da camisa hoje ele faz, uma pence ele faz, uma gola ele faz, mas os detalhes que só uma camisa social, só uma calcinha faz, são detalhes que realmente a gente ainda precisa da mão humana. Olá, aqui é a De Moraes Consultoria. Além de sermos líderes em segurança do trabalho, agora oferecemos treinamentos EAD para seus colaboradores, cursos de carga indivisível, direção defensiva, MOP, transporte de passageiros, escolar, emergência e mais. Não perca a chance de desenvolver a sua equipe. Ligue para 22 999 77 5010 e saiba mais. De Moraes Consultoria, cuidando do seu negócio. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. De um ônibus pro outro aquilo para ele era o fim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir total. E tal em sua moto, mas que união feliz. Então passou a se sentir total com seu sonho. E tal em sua moto, mas que união feliz. You
quantas contas o design de uma bolsa se completa? A resposta está na Bolsa Manuela, criação de Tairone. Funcional, contemporânea com ar vintage na alça, lá vem Manuela com o charme das texturas. Quem apresenta é seu criador. Essa é a nossa bolsa Manuela. É uma bolsa toda em couro, um couro com gravação de réptil. Ele é um verde musgo. O forro é em preto, tem os dois zíper que eu adoro, né? Um cursor de um lado e outro. E o mais interessante dessa bolsa é o trabalho da alça. Ela é toda feita em continhas, uma por uma bordada. E olha que lindo o efeito dela no ombro. Ela veste. Eu tenho ela nesse material e tenho ela nesse material que eu amo, que é o de poazinho. É um couro também, tá? Isso aqui é couro mesmo. É um couro de verniz, fundo preto com poazinho branco. Essa é a nossa bolsa Manuela. Canelado, com leve brilho, alça mais larga e costas fechadas para acompanhar todos os treinos, um macacão da CCM que faltava para você. Don't push back. Don't push back. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Olá, aqui é a Demorais Consultoria. Além de sermos líderes em segurança do trabalho, agora oferecemos treinamentos EAD para seus colaboradores, cursos de carga indivisível, direção defensiva, MOP, transporte de passageiros, escolar, emergência e mais. Não perca a chance de desenvolver a sua equipe. Ligue para 22 999 77 5010 e saiba mais. Demorais Consultoria, cuidando do seu negócio. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. De um ônibus pro outro aqui no Pará, ele era o fim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir total. Então em sua moto, mas com nenhum feliz. Então passou a se sentir total com seu sonho. Então em sua moto, mas com nenhum feliz. Mathieu Blasi continua rejuvenescendo a Chanel a 1000. Ele acaba de fazer um desfile, o famoso Chanel Métier d'Art, um desfile que apresenta peças super artesanais, numa estação de trem em Nova York. A essência do Chanel Métier d'Art é apresentar o trabalho primoroso dos artesãos que contribuem para a marca. Esses botões florais, feitos à mão com seda e delicadas plumas, foram criados pela Le Marrier, maison fundada em 1880. Esses lindos motivos Art Deco bordados em tons flamejantes são do ateliê Montex, que existe desde 1949.
A Chanel reuniu todo esse saber artesanal num complexo de ateliês, o prédio 19M, inaugurado em 20 de janeiro de 2022. 19M é uma homenagem ao dia do nascimento de Coco Chanel, no dia 19 de agosto. O prédio reúne cerca de 600 a 700 profissionais, incluindo bordado, plumagem, sapataria, chapelaria e outras especialidades de 11 maisons. Um dos toques de modernidade e mobilidade do desfile ficou também por conta do cenário, a Bowery Station em Nova York, para onde a marca se volta no momento de queda de vendas na Ásia. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be You say
Encerramos aqui mais um Zoom Fashion. Lembrando que o programa vai ao ar toda sexta às 19 horas. Perdeu? Basta acessar o canal da TV Zoom no YouTube ou o site heloisamarra.com. Até a próxima sexta. E obrigada.